dentre, né, as várias pautas que eu vou trazer a partir de agora para vocês, tem magistrado afastado do cargo, gente, tá? Tá fora do cargo. Magistrado afastado do cargo, tá fora do cargo e o motivo é estarrecedor, gente, tá? Donald Trump acaba de humilhar Luiz Inácio Lula da Silva sem dó e nem piedade, mas assim, pisoteou, na verdade, esmagou Lula da Silva sem dó e nem piedade. Eu vou trazer essa notícia também nesse boletim aqui para todos vocês. Uma outra notícia que acabou de explodir pelo portal de notícias Metrópolis. Gente, portal de notícias Metrópolis está uma grande pedra no sapato do Lula, porque Metrópolis acabou de revelar um grande escândalo dentro do governo Lula. E eu tenho certeza, gente, que todos vocês, mas é um escândalo cabeludo, gente, mas tão cabeludo, que eu tenho certeza que vocês vão ficar aterrorizados com o que acabou de ser revelado pelo portal de notícias Metrópolis, um grande escândalo dentro do governo Lula, gente, tá? E de quebra, gente, o Estadão, jornal Estadão, acaba de publicar um editorial simplesmente detonando decisões do ministro Alexandre de Moraes e afirma que as decisões do ministro têm sim motivação política. E esse editorial acendeu um alerta gigante dentro do STF, gente, tá? É clima de desespero, porque tá no Estadão, um jornal amplamente, né, acompanhado, visto aqui no Brasil e no mundo inteiro. O Estadão é igual a Folha de São Paulo, é Estadão, desses outros jornais. O mundo inteiro acompanha. E tem uma matéria que foi publicada agora no Estadão, simplesmente detonando decisões do ministro Alexandre de Moraes. E tá afirmando, gente, tá? Claramente, perseguição política. Essa notícia caiu como uma bomba dentro do STF. Acendeu um alerta gigante. Vocês vão entender, eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes, por que o STF ficou furioso com esse editorial do Estadão que foi publicado aqui há poucos instantes. Gente, além dessa, inclusive, uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes que eu tô até agora aqui sem acreditar, gente, tá? Eu vou trazer tudo, tá? Já vou colocar aqui já o pé no acelerador pra gente trazer o número máximo de matérias, notícias, vídeos no menor espaço de tempo. Só rapidinho, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente, ó. Tô vendo aqui que tem muita gente aí que tá me assistindo. Até hoje não é inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. Eu sei que tem muita gente que não se inscreve porque tem medo, né? Numa crise dessa, afinal de contas, o Lula quebrou o Brasil. Muita gente tem sem dinheiro. Eu sei que tem muita gente que não se inscreve porque acha que, eu vou me inscrever, vai ter mensalidade, a Fabiana vai cobrar algum Pix, vai ter algum boleto. Não tem nada disso, gente, tá? É totalmente gratuito você estar inscrito aqui no nosso canal, tá? Não tem nenhum centavo que será cobrado de vocês. E para você saber se você está inscrito aqui ou não, é simples, rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever. Se tiver assim, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha, explode esse vídeo, porque tem informação, gente. Tem informação bombásticas que eu vou trazer a partir de agora para vocês. E logo de cara eu já vou começar. Continuando, agora o Dr. Jeffrey Chikine detonou aqui nesse vídeo, gente, tá? Dr. Jeffrey Chikine simplesmente detonou decisões de Alexandre de Moraes e de quebra. Ele que é advogado, tá ali, é advogado ali nessa suposta trama da golpista, né, que eles costumam dizer. Ele teve acesso aqui a uma revelação, gente, bombástica. Segundo ele, é uma bomba que está para explodir a qualquer momento. Vocês vão entender. Vejam só. Será o Fux um problema para Moraes ou a solução para o Brasil? Fux diverge e vota contra cautelares impostas por Moraes a Bolsonaro. Para quem me acompanha, eu sempre tive esperança no Fux, pelo simples fato dele ser um juiz de carreira. Eu sempre pensei, uma hora ou outra, o juiz de carreira não vai mais aceitar tantas ilegalidades. Não é possível que um juiz de carreira, uma hora ou outra, não vai exigir respeito, ainda que mínimo, ao devido processo legal. Fato é que o Fux deu uma aula de direito no voto, que ele vai contra as cautelares do Bolsonaro. Ele foi voto vencido, foi 4-1, mas isso significa muito. Eu vou mostrar para vocês. Artigo 333 do Regimento Interno do STF. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da
turma que julgar procedente ação penal. O que eu vejo aqui? Eu vejo que o Fux, esse juiz de carreira, está jogando água na cerveja do ministro relator. O que significa? É possível, sim, que a sentença do relator seja condenatória. Ninguém discorda disso. Mas se esse cara aqui, ó, o juiz de carreira, um faixa coral de jiu-jitsu, se ele divergir em qualquer ponto da condenação, se ele for de novo voto vencido, 4-1, na sentença final, nascerá a possibilidade desse caso da chamada trama golpista não terminar mais na primeira turma. Esse caso terminará no plenário, onde serão julgados os embargos infringentes. Então, se o Fux divergir do Moraes na sentença em qualquer ponto, caberá recurso para que esse caso da trama golpista termine só no plenário. Me parece que essa decisão do Fux já é um alerta de divergência de tudo o que está acontecendo. Já é um alerta de divergência de excessos acusatórios, abusos e ilegalidades que ele já alertou que não vai concordar com essas ilegalidades. Na sentença, se o Fux discordar em qualquer pontinho, caberá esse recursinho aqui, o caso não termina mais em 2025. Vai para o pleno, no pleno é coro estendido, há ali ministros que nunca folhearam esse processo, um processo de 78 terabytes, que os ministros vão precisar de tempo para analisar. Esse caso não termina em 2025. Sendo assim, se o Fux divergir na sentença que está próxima, em qualquer ponto, água na cerveja do relator e de quem está com pressa para terminar esse processo, e vai para o plenário, e aí 2026, 2027. Esse ponto é muito importante. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado. Isso aqui, gente, tá? Vocês podem ter certeza absoluta. Se o Luiz Fux divergir, gente, isso aqui for para o plenário, ou seja, todos os outros ministros deliberarem sobre essa questão, vocês podem ter certeza absoluta. Se o Luiz Fux fizer isso, que o Dr. Jeffrey Chiquini, se ele divergir, se ele fizer isso aqui, gente, mas aqueles ministros da primeira turma, mas eles vão ficar mais furiosos, mas tão furiosos, gente, tá aqui. Eu confesso para vocês, já teve briga nos bastidores ali com relação à votação da regulamentação das redes sociais, que a gente expôs aqui para vocês. Com certeza, gente, tá? Eles vão pressionar o Luiz Fux até as últimas instâncias, consequências, vão colocar o homem contra a parede, vão tentar pressionar. E foi mais ou menos o que foi feito, né? O Gilmar Mendes pressionou ali o Nunes Marques na questão da regulamentação da rede social, né? O Alexandre de Moraes também deu aquela pressão no Cássio Nunes. Se o Luiz Fux for fraco igual o Nunes Marques, ele vai ceder. Mas se ele for cabra macho, se ele for aquele cara que peita, fala, não, eu não concordo com isso, vou divergir, aí leva para o plenário. Aí, segundo o Dr. Jeffrey Chiquini, para desespero de Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino, principalmente de outras autoridades, Gilmar Mendes, Barroso, eu tenho a impressão de que eles vão ficar extremamente furiosos e revoltados. Principalmente o decano, né? Essa coisa de postergar a votação, isso deixa ele extremamente furioso. Agora, Alexandre de Moraes, não precisa nem dizer, né? Já é um relator. Parece que, segundo aqui o editorial do Estadão, parece que há uma motivação política sem precedentes, como nunca houve na história da política desse país. Porque o que esse julgamento, gente, está sendo acelerado, parece que é um desespero para prender o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro da eleição de 2026. O desespero é tão grande e parece que, né, pode ser jogado em água no chope desses ministros do STF, segundo aqui o doutor Jeffrey Chiquini. Vocês estão entendendo, gente, tá? Onde o doutor Jeffrey Chiquini quis chegar aqui, explicar para vocês que esse julgamento pode não ser decidido nem em 2025 e nem em 2026. Pode ficar para 2027. Entenderam? Tem pedido de vista, vai postergando. Muita gente fica furiosa, né, gente? Tá? Vocês entendem, vocês sabem. Agora, gente, o que eu vou trazer para vocês aqui, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque isso aqui é um grande escândalo dentro do governo Lula. Quando alguém da esquerda, algum eleitor de esquerda, né, quando você chegar e falar assim, olha, o Lula quebrou o Brasil. Aí tem aquele eleitor de esquerda que fala assim, não, jamais, nunca o Lula quebraria o Brasil. Não, o governo Lula tá uma maravilha, a economia do Brasil tá uma maravilha, as contas do governo tá uma maravilha, o Lula salvou o Brasil do governo do ódio. Aí, gente, coloquem esse vídeo aqui para esse eleitor de esquerda entender de uma vez por todas que o Lula quebrou o Brasil, que o Lula ferrou o Brasil. Isso aqui é uma bomba, gente. Imagine se essa notícia aqui
E se isso aqui tivesse acontecendo dentro de um governo Bolsonaro, era 5 minutos no Jornal Nacional, era 20 minutos no Fantástico, era aqueles militantes de esquerda, aqueles jornalistas da Globo News do UOL detonando o Bolsonaro. Mas aqui é Lula. Gente, que bomba estratosférica. Simplesmente a matéria que comprova que o Lula quebrou o Brasil. Tá? Tem dinheiro somente para as viagens, né? Para gastança, inclusive, o Lula está viajando neste exato momento. Aí tem dinheiro, mas para isso aqui não tem, gente, tá? Para salvar vidas, não vai ter dinheiro no Brasil. Vocês vão entender, vejam só. Os aviões da Força Aérea Brasileira, utilizados para transportar autoridades e também órgãos humanos para transplantes... Vocês entenderam aqui, gente, tá? Gasolina, combustível para aviões transportar órgãos para transplantes, para salvar vidas, gente. Vocês estão entendendo que escândalo é esse aqui dentro do governo Lula? Não tem dinheiro para colocar combustível em avião da Força Aérea Brasileira para transportar órgãos, gente, para salvar vidas. Meu Deus do céu, o que o Lula fez com o Brasil? Como eu gostaria que todos os eleitores de esquerda assistissem aqui esse vídeo. Os aviões da Força Aérea Brasileira, utilizados para transportar autoridades e também órgãos humanos para transplantes, só têm combustível garantido até o dia 3 de agosto. Essa informação foi confirmada pela própria FAB, que atribuiu o problema ao contingenciamento, ou seja, o bloqueio de cerca de 812 milhões de reais imposto ao Comando da Aeronáutica em maio deste ano. Segundo a Força, o corte orçamentário afetou praticamente todas as atividades operacionais e administrativas. Além do combustível, há relatos de dificuldades na manutenção das aeronaves. O orçamento total da aeronáutica para 2025 é de 29,4 bilhões de reais. Mais de 13 bilhões já foram usados. E a maior parte do dinheiro, cerca de 23 bilhões, é destinada a pagar pessoal, com o soldo dos militares e os pensionistas. Apenas 2,2 bilhões estão disponíveis para materiais de consumo, como querosene de aviação, e outros 1,6 bilhão são reservados para investimentos. Os aviões da FAB são usados não apenas para ministros e autoridades, eles também cumprem missões essenciais como essa de transportar órgãos humanos que serão transplantados. Se não houver um reforço orçamentário até agosto, essas operações podem ser comprometidas. Pessoal, isso aqui é tão grave, mas assim, tão grave. Imaginem só, tá, gente? Tá? Eu sabia que isso poderia acontecer, mas agora escancarou. Imaginem só, uma família eleitora do Lula, do PT. A família inteira foi lá, votou no Lula, colocou o Lula na presidência da República porque o Lula ia salvar o Brasil. Imagina, claro, gente, uma situação hipotética, um exemplo que eu estou citando aqui para vocês. Alguém daquela família fica doente, precisa fazer um transplante, né? Tem que transplantar algum órgão, caso de vida ou morte. Ou você faz esse transplante, você pode perder a sua vida, pode morrer. Essa família está lá dentro do hospital, esperando um transporte, que seria feito pelo governo federal, para fazer esse transplante dessa pessoa que está precisando desse órgão. Aí imaginem a família recebendo a seguinte resposta da direção do hospital: olha, tem o órgão, só que o avião, né, da Força Aérea Brasileira que faz esse transplante está sem combustível. Por que está sem combustível? Porque o Lula fez um corte no orçamento de 800 milhões, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Por isso, os aviões aí, o avião da FAB não tem, os aviões aí não têm combustível para transportar, né, o órgão que vai salvar a vida aqui do seu ente familiar. Imaginem essa notícia chegando para um eleitor, uma família eleitora de esquerda. Imaginem, gente, tá? Esse tipo de situação acontecendo. Vocês acham que isso pode acontecer? Claramente pode acontecer. Claro que eu não quero que aconteça, eu estou citando uma situação hipotética aqui para vocês, mas imaginem uma família que votou no Lula, no PT, recebendo a notícia de que o seu ente querido não pode ser transplantado porque o avião da Força Aérea Brasileira está sem combustível para trazer o órgão, para salvar a vida daquele ente querido. Não, gente, eu tô assim, estarrecida. E sabe o que eu fico mais furiosa? Mais furiosa em tudo isso? Desculpem o desabafo, gente, tá? Porque lá, o governo Lula, né, fez um corte no orçamento da Força Aérea lá dessa questão de 800 milhões, quase 1 bilhão de reais. Eu não vejo, tá, nenhuma matéria divulgando, olha, o governo Lula fez um corte no orçamento da Lei Rouanet. A Lei Rouanet tá intacta, gente, porque as pessoas que estão ali, no caso de vida ou morte, precisando de um órgão, isso é importante para o governo Lula? Parece que o importante mesmo são os artistas, né? Os atores, os artistas, porque
Na Lei Rouanet, até agora eu não vi notícia de que foi feito corte no orçamento. Então, assim, os artistas, os atores, os cantores, eles precisam muito de dinheiro, né, gente? Eles, nossa Deus, ajudou a colocar o Lula na presidência da República. Imagina que tanto de digitais influencers, cantores, atores, pessoal lá, né, gente, jornalistas, principalmente da Globo, que fez tanta campanha utilizando as suas redes sociais com milhões de seguidores. Então, ali, o Lula, tudo é questão de prioridade. Na Lei Rouanet, o Lula não mexe. Mais uma questão, né, que é segurança nacional, segurança pública. É uma coisa que é para salvar vidas. Aí o Lula vai lá, mexe no orçamento, tem corte no orçamento. Isso porque esse governo é o governo do amor, né, gente? Então tá aí. Desculpe o desabafo, mas é porque eu fico furiosa com essa galerinha que confiou que o Lula ia salvar o Brasil. Salvar as viagens do Lula, né, a gastança. Salvar a Lei Rouanet, porque... Gente, é muito vergonhoso e vexatório faltar combustível para o avião transportar órgãos para salvar vidas, gente. Meu Deus do céu. Se deixar realmente chegar a esse ponto, isso é passível, sei lá, gente, não posso nem falar impeachment, né? Vamos lá, continuando com as informações. Inclusive tá aqui, ó, a informação. Sobrou até para os ministros, né? Ó, aviões da FAB para ministros só tem combustível até dia 3 de agosto, né? O mesmo avião que transporta órgãos para salvar vidas, gente, tá? Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Cortou 212 milhões. Aqui eu não vejo nenhuma notícia. E olha que eu procurei aqui, gente, nessa internet, alguma notícia de que o governo também cortou, né? Lei Rouanet. Verba para Lei Rouanet. Isso eu não vi, tá? Vamos lá, continuando, gente, tá? Mais informações aqui na tela para vocês. O governo Lula acabou de se pronunciar sobre a decisão de Alexandre de Moraes, né? Aquela questão do Bolsonaro ao sair lá da reunião do PL. Teve breve comentário ali com a imprensa e surgiu aquele estardalhaço, né? De que o Alexandre de Moraes pode prender o Bolsonaro a qualquer momento. Inclusive, estamos aí aguardando, né, o posicionamento do Alexandre de Moraes com relação a essa questão, porque a defesa do Bolsonaro já entregou ali a justificativa, a defesa, estamos aguardando o resultado. E segundo o governo Lula, a opinião do governo Lula sobre possível prisão de Bolsonaro é essa aqui, ó. A aposta do governo Lula para a decisão de Moraes sobre Bolsonaro. Então, a aposta do governo Lula. E aí, a decisão do Moraes vai ser para prisão ou não de Bolsonaro? Segundo aqui a informação do Metrópolis, ó. Ministros do governo Lula apontam que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não determinará a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro nas próximas horas, como parte da esquerda espera. A avaliação de que, após os esclarecimentos prestados pela defesa de Bolsonaro, Moraes dará uma decisão apenas esclarecendo os limites das medidas cautelares impostas por ele ao ex-presidente. Nos bastidores, ministros do núcleo duro do governo Lula avaliam que Moraes não pode impedir Bolsonaro de conceder entrevistas, conforme os últimos despachos do magistrado, né, dão a entender. Ou seja, o alto escalão, gente, de ministros do Lula também condenam essa decisão do Alexandre de Moraes. Ele não pode, né, proibir o Bolsonaro de conceder entrevistas. Próprios ministros do núcleo duro, são aqueles ali que tecem duríssimas críticas, que vivem atacando o Bolsonaro. Mas aqui, né, eles recuaram. Olha, não pode, isso não pode acontecer. Censura prévia, o cara está em julgamento ainda. Como assim? Censurar, proibir de dar entrevistas. Próprios ministros do Lula tá aqui dando esse posicionamento. Nas últimas horas, Moraes foi criticado por ex-ministros do Supremo, tá? Ex-ministros do Supremo. Inclusive, eu trouxe vídeo aqui ontem à noite, assistam, tá? Marco Aurélio Mello detonou decisões aí do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Tá? É um vídeo simplesmente impecável, imperdível, que se eu fosse você... Se você não assistiu o vídeo do Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, né, o ex-decano lá, detonando Alexandre de Moraes por né, dessas medidas cautelares contra o Bolsonaro, assista. É o vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Então, além de ser detonado por ex-ministro do Supremo Tribunal, a decisão do magistrado também foi alvo de editoriais de veículos de imprensa, entre eles o jornal O Globo. E agora também, gente, tá? O Estadão. Além do jornal O Globo, o Estadão também detonou essas decisões de Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. A avaliação é de que impedir Bolsonaro de conceder entrevistas fere a liberdade de imprensa. Ministros lembram que o próprio Lula foi alvo de cerceamento de entrevistas quando estava preso. Mas ele deu entrevistas, né?
A aposta predominante do Palácio Planalto é de que, caso Bolsonaro não descumpra de forma explícita as cautelares, ele só será preso após ser condenado pela primeira turma do STF. E quanto a isso, parece que já tá até... Tipo assim, todo mundo fala que ele já vai ser condenado. Mas também, gente, parece um joguinho de cartas marcadas, né? Muita gente já tem aí até, sabe até o que vai acontecer. Vamos lá, gente, continuando aqui. Agora, o Estadão. Meu Deus do céu, gente. Estadão publicou um editorial detonando, tá, as decisões do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Tá dizendo aqui, ó, motivação política. Aquilo que muitos juristas, muitos jornalistas, inclusive de esquerda, dizendo, olha, parece mais uma perseguição política isso aí. Parece mais uma psicopatia. O cara tá focado em destruir o Bolsonaro, custe o que custar. Aqui, ó. Estadão detona Moraes, dizendo que suas decisões são abusivas e diz que o STF age por motivações políticas. Um caso escandaloso de censura. Isso aqui tá no Estadão, gente, tá? Um caso escandaloso de censura. Decisões abusivas, como a de Alexandre de Moraes, só reforçam a percepção que o STF age por motivações políticas. Isso aqui, gente, é uma bomba atômica que explodiu dentro do STF, que atingiu em cheio o Alexandre de Moraes, tá? Decisões abusivas, tá aqui, gente, no editorial. Como a de Alexandre de Moraes, só reforçam a percepção de que o STF age por motivação política. E aqui, gente, eu só consigo me lembrar daquela frase do Mauro Cid, né, de que o Alexandre de Moraes iria destruir Bolsonaro e o seu entorno. Foi uma matéria divulgada pela revista Veja, bombástica, de áudios do Mauro Cid, né, que foram vazados aí. E dentre os áudios do Mauro Cid estava ali, né, de que o Alexandre de Moraes iria destruir o Bolsonaro e o seu entorno. Quando a gente vê uma matéria como essa aqui, a gente só remete àquela matéria, né? Tá escancarado, gente, tá assim, escancarado mesmo. Tanto é que jornal aqui que não é nem de esquerda nem de direita, tá? Isso aqui não é nem de esquerda, nem fede nem cheira. Estadão é aquele jornal que não é nem de direita nem de esquerda. Tá aqui no centro, tá no meio e, acompanhado pelo mundo inteiro, detonou o ministro Alexandre de Moraes. E esse editorial do Estadão acendeu um alerta gigante lá dentro do STF, gente, tá? Tem ministro ali que ficou meio preocupado aqui com essa matéria. Vamos lá, gente, tem mais notícia aqui. Agora, Donald Trump humilha o Lula. Aqui, matéria do portal de notícias Metrópolis. Trump põe o Brasil no seu lugar, o de cãozinho que ladra sem morder. Substitui aqui Brasil por Lula, tá? Porque o Lula é mais ou menos isso. Ele late, ladra, né? Ladra, mas não morde. Então tá aqui. É preciso admitir que o momento nas nossas previsões catastróficas se revelaram erradas, né? O protecionismo de Donald Trump não feriu gravemente a economia dos Estados Unidos. Veja o que diz o Wall Street Journal, inimigo, né, ficada, né, de tarifas do presidente norte-americano. Quando o presidente Trump impôs tarifas às nações de todo o mundo, né, na primavera passada, muitos economistas temiam que o aumento dos preços e os cortes de despesas poderiam paralisar a economia. A confiança dos consumidores caiu, né? O índice acionário 500 desceu para 19% em fevereiro e abril. Então tá aí. Agora com relação ao Brasil. Vejam só, gente, tá? Não é opinião, é constatação. O governo de Trump é um sucesso econômico. E não adianta o Brasil achar que com esse êxito ele amolecerá conosco, sem que tenhamos que nos dobrar às forças dos Estados Unidos. Existe mesmo um método da loucura de Donald Trump. Depois de ameaçar os diferentes países com tarifas gigantescas, Donald Trump vem obtendo ótimos acordos para os Estados Unidos e as partes opostas estão aliviadas por terem que pagar a mais do que pagavam, né? Mas muito menos do que estariam obrigadas a fazer. Resumindo aqui o que diz a matéria, gente, tá? Lula é aquele cara, o governo Lula ladra, tipo assim, late, mas não morde. Tipo assim, eu vou à reciprocidade, eu vou atacar, eu vou fazer... Tipo assim, fala, mas a impressão que a gente tem é que lá no fundo, se borra de medo de Donald Trump. Tem medo, gente, porque o Donald Trump, para ele chegar ali e dizer, olha, 100% de tarifa, é o povo brasileiro que paga a conta, né?
Então, o Lula tem que tomar muito cuidado com as suas decisões. Muito mais um cuidado, porque é o povo, vai cair em cima do povo brasileiro. É só ladrão, né? Próxima informação, gente, matéria da Gazeta do Povo, tá? Magistrado que foi afastado do cargo, novas informações acabaram de ser divulgadas, tá? PGR defende manutenção da aposentadoria compulsória do ex-juiz Marcelo Bretas. Gente, o que esse homem devolveu de dinheiro roubado para os cofres públicos, esse homem deveria estar sendo homenageado. E é esse pagamento que ele está recebendo. Então tá aqui, gente, tá? Esse juiz, esse magistrado aqui, ele foi afastado do cargo da forma mais injusta, tá, gente, dos últimos anos. Foi injusto tudo isso que ele está sofrendo. E agora, para acabar com o piqui do Goiás, o PGR defende a manutenção da aposentadoria. Tá aqui, gente, mais uma decisão contra, né, o magistrado, o ex-juiz Marcelo Bretas, gente, tá? Com muita tristeza que eu venho trazer essa notícia aqui, porque esse homem é digno de honraria, gente, tá? Ele deveria estar sendo homenageado, e é dessa forma que ele está sendo tratado aqui nesse governo Lula. O PGR apresentou nessa terça-feira parecer ao STF defendendo a manutenção da aposentadoria compulsória aplicada ao ex-juiz federal Marcelo Bretas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O subprocurador-geral Luiz Augusto Santos Lima sustenta que a decisão do CNJ respeitou o devido processo legal e não apresentou ilegalidades. Aqui, analisando os autos, constata-se que o ato impugnado foi devidamente motivado por respeito ao devido processo legal, bem como o Conselho Nacional de Justiça atuou dentro de sua competência constitucionalmente estabelecida, assim, e não existe ilegalidade, né, teratologia ou qualquer das hipóteses que autorizam a revisão do ato por essa Suprema Corte, detalhou o subprocurador-geral em seu parecer enviado pelo ministro relator André Mendonça, gente, aposentado compulsoriamente desde 2013, gente, ele foi afastado do cargo, esse magistrado, ele foi afastado, tá? Aposentado compulsoriamente desde 2023. Bretas foi aposentado compulsoriamente em fevereiro de 23, após processo administrativo disciplinar que apurou irregularidades em sua atuação na Justiça Federal Criminal do Rio de Janeiro durante a condução de acordos de colaboração relacionados à Operação Lava Jato. Tudo isso que ele está sofrendo, gente, por tudo aquilo que ele fez durante as investigações da Lava Jato. Após a punição, ou seja, ele foi afastado do cargo, Bretas cancelou seu pedido de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Em sua defesa, alegou que não cometeu ilegalidades e que a punição do CNJ foi desproporcional e baseada em acusações genéricas. Ainda argumentou que o CNJ teria extrapolado sua competência ao revisar o mérito de decisões judiciais, o que caberia unicamente às instâncias do judiciário. O ex-juiz também criticou o Supremo e a existência de um ambiente de censura no país, rejeitando o envolvimento em política, apesar de pedidos para concorrer a cargos eleitorais. Tá aí, gente, tá? Triste, né? Uma notícia como essa sendo divulgada aqui. Esse homem lutou, gente, tá? Para que aqueles bandidos criminosos, né, que segundo, né, que foi julgado, né, pela justiça brasileira, devolveram muito dinheiro, tá? E ele foi um dos principais autores de tudo aquilo que aconteceu, Deltan Dallagnol, entre outros, né, Sérgio Moro. E é esse tipo de pagamento. Sabe, com essa pancada, gente, tá? Eu tava com saudades, tá? O nosso queridíssimo Caio Coppola critica cautela que proíbe Bolsonaro de falar e diz que não passa de mordaça com traços de perseguição. Gente, e de quebra, revelou uma bomba que está prestes a explodir. Vejam só. Olha, eu vou optar por responder com outra pergunta. Um país governado por uma oligarquia, cujo poder emana de autoridades não eleitas, que amordaça opositores políticos, que censura a imprensa e que prende parlamentares e jornalistas por crimes de opinião, se comporta como um país democrático? O ex-ministro do STF, Dr. Marco Aurélio Mello, fez a seguinte afirmação sobre o silêncio imposto a Jair Bolsonaro. Aspas, cercear a participação de qualquer cidadão nas redes sociais é próprio de regime autoritário. Daqui a pouco estão cerceando veículos de comunicação. Daqui a pouco, Dr. Marco Aurélio.
O famigerado inquérito das fake news, parido em 2019 pela criatividade jurídica do ministro Dias Toffoli, entregue aos cuidados atentos do ministro Alexandre de Moraes, nasceu a partir de um ato de censura contra a imprensa. De lá para cá, entrevistas foram censuradas, influenciadores foram censurados, jornalistas foram censurados, emissoras foram ameaçadas de perderem a sua licença de transmissão, a publicação de matérias denunciando autoridades judiciais foi misteriosamente interrompida, vídeo caso da Vaza Toga, e agora até a imprensa livre está impedida de filmar e publicar falas de Bolsonaro nas suas plataformas digitais. Manchete de ontem da Folha de São Paulo, contradizendo a explanação do Dr. Zé Eduardo, Moraes proíbe divulgação de entrevistas de Bolsonaro nas redes sociais. Ministro diz que drible às restrições impostas pode causar prisão de ex-presidente. Ou seja, se Bolsonaro conceder de boa fé uma entrevista a um veículo de mídia e esse conteúdo for publicado por essa empresa ou por um terceiro nas redes sociais, quem sofrerá a punição máxima, a perda absoluta de liberdade, é Bolsonaro. Portanto, na prática, o ex-presidente da República, antes do seu julgamento, ao contrário do Lula da Silva, está impedido de falar publicamente e essa medida cautelar não passa de uma sanção de mordaça com traços de perseguição política. Preste atenção, caro eleitor, caro espectador. Nós voltamos aqui à pré-história do direito, onde uma pessoa, presumidamente inocente, está impedida de se manifestar e responde na própria pele pelas ações praticadas por outra pessoa. Isso é qualquer coisa menos justiça. Mas vamos voltar aqui à questão em debate. Brasil cerceia redes como regimes autoritários? Vamos recorrer à história recente, mais precisamente a suspensão, em 2024, por ordem do STF, da plataforma X do antigo Twitter, utilizada por 20 milhões de brasileiros e principal rede social para instituições públicas, para veículos de imprensa e jornalismo profissional. Em quais outros países o X também foi retirado do ar por ordem estatal? China, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Mianmar, Turcomenistão, Paquistão e, claro, a Venezuela, tiranizada pelo companheiro do senhor Lula da Silva, o ditador Nicolás Maduro. Vejam só que coincidência. Todos esses países são governados por regimes autoritários. Também é importante lembrar o esforço conjunto do governo Lula e do STF para restringir a liberdade de expressão nas redes sociais, usando como referência, pasmem, o modelo da ditadura chinesa. Aspas para o ministro decano Gilmar Mendes em plenário, dissertando sobre a fiscalização do Estado nas redes sociais. Todos nós admiramos o modelo chinês. Nesse mesmo sentido, o casal Janja e Lula da Silva também se mostra muito entusiasmado com a colaboração chinesa para o maior controle do nosso debate político e das nossas redes sociais. Aspas aqui para o censor de Garanhuns. Fiz questão de conversar com o presidente chinês, Xi Jinping, para ter uma pessoa do governo chinês para a gente discutir essa questão do que fazer para a regulação e tratamento dessas empresas de aplicativo. O chanceler brasileiro recebeu uma carta do Xi Jinping e ele ficou de mandar uma pessoa. Então, em síntese, o Estado brasileiro, por meio do Poder Judiciário, com apoio do governo Lula, censura críticos e opositores políticos, censura redes sociais e aplicativos de internet e censura jornalistas e imprensa exatamente como fazem os regimes autoritários. E não à toa, segundo a Paraná Pesquisas, 6 em cada 10 brasileiros têm medo de escrever ou dizer o que pensa. Não parece, Juliana, seu resultado compatível com uma democracia de verdade. Realmente, as pessoas hoje têm muito medo, né, de se expressar, colocar sua opinião nas redes sociais, porque não sabem, né, gente, o que pode acontecer. Tá longe de ser uma democracia, mas o Caio Coppola tocou num assunto extremamente grave aqui, gente, tá? Porque na época em que o Lula foi condenado por vários juízes, né, tava condenado, preso, a justiça autorizou ele a conceder entrevistas, né? Agora, Bolsonaro, né, gente que não tá preso, né, o julgamento tá aí em curso, o cara já foi censura prévia, né? Antecipadamente ele já tá proibido de conversar com a imprensa. E mais grave ainda, gente, tá? Eu acabei de ver aqui um vídeo, tá, do jornalista, do Gabeira, lá dentro da Globo News. Nem eles, tá? Jornalistas de esquerda da Globo News estão engolindo, gente, tá? Essas decisões bombásticas do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Nem os jornalistas de esquerda estão conseguindo entender onde que o Alexandre de Moraes quer chegar. E ele trouxe uma questão muito importante. O Gabeira disse assim, gente, isso é muito mais grave do que a gente imagina. Por quê? Como que pode o Bolsonaro ser preso por uma atitude de terceiros? Porque se uma pessoa tiver com má fé e querer a prisão do Bolsonaro, é muito simples, está muito fácil com essa decisão do Alexandre de Moraes. Porque vamos supor, vou citar um exemplo aqui para vocês. Se o Bolsonaro estiver conversando com uma pessoa e se tiver uma terceira pessoa ali filmando o que o Bolsonaro está falando e postar nas redes sociais, segundo o Gabeira, com essa decisão agora aí do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro pode ser preso porque alguém filmou ele falando algo com alguém e postou nas redes sociais. Ou seja, nada que o Bolsonaro fale pode ser postado nas redes sociais de terceiros, porque o Bolsonaro pode ser preso. Então tá simples colocar o Bolsonaro na prisão, gente. Se o Bolsonaro estiver conversando com alguém filmar, né, e colocar nas redes sociais, se um jornal, se algum veículo de imprensa publicar nas redes sociais, imediatamente o Alexandre de Moraes decreta a prisão de Bolsonaro. Então, assim, gente, nem os próprios jornalistas da Globo News entenderam essa decisão do Alexandre de Moraes. Tanto é que a própria defesa do Bolsonaro pediu, olha,
explica certinho essas medidas com essa questão de não poder interagir com rede social, de não dar entrevistas, né, não postar em rede social, explica certinho, né, tudo isso que está muito confuso. E os próprios jornalistas da Globo News ali dizendo, olha, tá muito confusa essa decisão do Alexandre de Moraes, você precisa, né, especificar o que pode e o que não pode, para que o Bolsonaro não, né, seja tão fácil se alguém... Assim é muito fácil colocar o Bolsonaro na cadeia, né, gente? Então, assim, tem que especificar. É muito grave o que está acontecendo. Longe, gente, o cara que não é condenado, não está preso, censura prévia, gente, tá? E daqui a pouco, tá? O Estadão detonou. O Estadão publicou um editorial dizendo que, olha, censura prévia, tá? Parece motivação política. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba do Estadão para vocês aqui também.